de número 4, a estrutura da Bíblia. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas, Revista dos Adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Sagradas Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como tema a estrutura da Bíblia. Ainda queremos informar os irmãos que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada, é muito bem-vindo também. Então fique conosco, vamos ao cabeçário da nossa lição, lição de número 4. O tema da lição é a estrutura da Bíblia. O texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 44, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Vamos para a verdade prática. Diz assim, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 até o versículo de número 49. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Segundo objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E terceiro objetivo, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Vamos agora estudar o primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. Primeiro, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais para enriquecer a sua aula. Terceiro, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus irmãos, vocês sabem que a Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico, grego e alguns textos em aramaico em um período aproximado de 1.600 anos por cerca de 40 homens e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e constituem o cânon bíblico. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, também estudaremos a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Então, convido você a assistir a aula conosco até o fim. Nós estaremos agora estudando o primeiro ponto da nossa lição. O tema do primeiro ponto é como a Bíblia está organizada. E vamos estudar os subitens do primeiro ponto, definindo o termo Bíblia. Também estudaremos o cânon da Bíblia e também estudaremos os 2 testamentos bíblicos. Portanto, meus irmãos, como você sabe, a Bíblia é uma coleção de livros sagrados contendo
as histórias, doutrinas, códigos e tradições que orientam os cristãos com base na tradição judaica do Antigo Testamento e na proclamação do Evangelho no Novo Testamento. Portanto, Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. No segundo item da nossa revista, nós vamos estudar o cânon da Bíblia. Veja que a expressão cânon procede do hebraico kané, com o sentido de vara de medir. Cânon, ou escrituras canônicas, portanto, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, que constituem a Bíblia. Cânon é a palavra grega e significa literalmente vara reta de medir, assim como uma régua de carpinteiro. No Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel capítulo 40 e o versículo de número 5. E eu quero ler esse texto juntamente com você. Diz assim a palavra do Senhor: Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Veja, portanto, aqui a palavra usada, o comprimento da vara de medir. Uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. No sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados por Deus, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Portanto, meus irmãos, com este sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6 e versículo 16. Bíblia, como um cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro item do nosso capítulo de número 1. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos estudando o capítulo de número 1, que tem como tema como a Bíblia está organizada. E agora nós vamos estudar os 2 testamentos bíblicos. Veja que o termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diateque. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus capítulo 22 e versículo 29. A lei, os profetas e os salmos. Lucas capítulo 24 e versículo 44. O termo Novo Testamento foi usado para referir-se ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Eu vou deixar as referências aí na sua tela para você acompanhar, para você ler as referências que falam sobre esta nova aliança. Jesus como sendo mediador desta nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo de número 16. Muito bem, meus queridos irmãos, continue conosco, a aula está maravilhosa e nós vamos agora estudar o segundo ponto da nossa lição, que tem como tema o Antigo Testamento. Veja, meus irmãos, que a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos e utilizamos nos dias de hoje,
se divide em 39 livros. A divisão utilizada pelos judeus é diferente da adotada pela Igreja Cristã. A coletânea dos judeus somava 24 livros, porque o agrupamento usava critérios diferentes. Veja aí na sua tela como era a estrutura da Bíblia hebraica para que você entenda melhor. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Primeira, a lei, segunda parte, os profetas e terceira parte, os salmos, também chamados de escritos. Veja que o Senhor Jesus fez menção da Bíblia tripartida dos judeus quando disse no Evangelho de Lucas: convinha que se cumprisse tudo quanto o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24 e versículo 44. A divisão adotada pelos cristãos constitui-se de 4 partes e baseia-se na disposição dos livros por tópicos, com origem na tradução das Escrituras Sagradas para o grego. A versão da Septuaginta, iniciada por volta do 3º século a.C. A divisão adotada pelos cristãos constitui-se de 4 partes e baseia-se na disposição dos livros por tópicos, com origem na tradução das Escrituras Sagradas usada para o grego, que é a versão da Septuaginta, que foi iniciada por volta do século III a.C. Note-se que o número de livros na Bíblia hebraica é consideravelmente menor do que no nosso Antigo Testamento, 24 livros para 39. Isto porque são considerados como um só livro cada grupo dos seguintes. Observe isso, irmãos. Os 2 livros de Samuel são apenas um. Os 2 livros de Reis se resumem em um. Os livros de Crônicas em um. Esdras e Neemias também é um. Os profetas menores, que são 12, se resumem em um livro apenas. Então, na Bíblia hebraica, esses livros se tornam um. A Septuaginta pegou esses livros e duplicou. Aí nós temos os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, Esdras e Neemias, e aí nós vamos ter também os profetas menores, que na Bíblia hebraica era um volume só, na Septuaginta passou a ter 12 livros, 12 volumes. Por isso que na Bíblia hebraica tem 24 livros e na tradução da Septuaginta nós vamos ter 39 livros. Não é que na Septuaginta tem mais livros ou na Bíblia hebraica tem menos livros. Os mesmos livros estão lá. A questão é na forma como esses livros estão estruturados. A Bíblia hebraica trabalha uma estrutura em 3. Jesus disse em Lucas 24 e 44, convinha que se cumprisse tudo quanto que de mim estava escrito na lei, 1ª divisão, nos profetas, 2ª divisão, e nos escritos, que é a 3ª divisão. Já a Bíblia Septuaginta pega essa estrutura e coloca em 4 partes, e é o que nós vamos continuar estudando. Continue conosco, a aula está maravilhosa. Portanto, irmãos, vamos agora para a classificação dos livros do Antigo Testamento. Veja a imagem aí na sua tela sobre a estruturação dos livros do Antigo Testamento para facilitar a sua compreensão. Então vamos lá, classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco, conhecido também como Lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos, segunda parte, formada por 12 livros, de Josué a Esté. A terceira parte, poéticos, composto de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E por último, os proféticos, que por sua vez se subdividem em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias até Malaquias.
Muito bem, meus queridos irmãos, agora nós vamos estudar a canonicidade no Antigo Testamento. É importante saber que existem 3 fatores básicos na avaliação de um livro canônico. E eu quero passar essas informações para os meus irmãos. Primeiro, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E terceiro, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Vamos, meus queridos irmãos, agora para algumas particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foi escrito em hebraico. Algumas porções foram escritas em aramaico. Destaca-se que as descobertas dos rolos do Mar Morto entre 1947 e 1964 d.C. confirmam a preservação e a suficiência dos textos do Antigo Testamento. Outra particularidade a destacar é que os judeus e os cristãos protestantes jamais aceitaram a coleção dos livros apócrifos no Antigo Testamento. Porém, o catolicismo romano os declarou canônico no Concílio de Trento de 1546. Desse modo, o Antigo Testamento católico possui os 7 livros apócrifos, perfazendo um total de 46 livros. Além disso, a Bíblia Católica inseriu acréscimos, que eu vou colocar aí para você verificar o nome deles. Quero informar, meus queridos irmãos, que tais livros e acréscimos não são divinamente inspirados. Eles são desprovidos de autoridade, tanto espiritual como doutrinária. Veja que o último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. e desde então nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Muito bem, meus queridos irmãos, continue conosco, a aula está maravilhosa e nós vamos estudar agora o 3º ponto, o Novo Testamento. Estudaremos também os seus subitens. No primeiro subitem, os livros do Novo Testamento. Veja que esses livros estão classificados em 4 grupos principais, que são eles: Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Terceiro vem as epístolas, que por sua vez se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas. E por último, nós vamos ter a Revelação, constituída pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Agora, irmãos, é importante saber que primeiramente apareceram os livros separados em diferentes localidades. Eram guardados cuidadosamente pelas diversas igrejas como apostólicos e lidos provavelmente com outros escritos nas assembleias cristãs. Depois foram classificados em grupos. Os evangelhos formavam uma divisão, as epístolas paulinas formavam outra divisão, enquanto os Atos e as epístolas gerais constituíam também uma seção. A esses livros foi acrescentado o Apocalipse, estando pelos fins do 2º século praticamente, e aqui completa a coleção do cânon do Novo Testamento.
e é sobre isso que nós vamos estudar no segundo item da nossa lição, a canonicidade do Novo Testamento. O princípio básico adotado para a canonicidade do Novo Testamento é semelhante ao princípio que foi adotado no Antigo Testamento. Estudamos isso no capítulo anterior, ou seja, a questão da autoridade atestada pela inspiração divina. Veja que os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, irmãos, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Os apóstolos sempre reivindicaram que as palavras que escreviam não eram suas, mas as recebiam diretamente da parte de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Portanto, meus irmãos, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, meus irmãos, como no capítulo anterior, nós falamos sobre as particularidades dos livros do Antigo Testamento, nós agora vamos trazer algumas particularidades dos livros que compõem o Novo Testamento. Veja que todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Você pode ver isso em Atos capítulo 19, versículo 10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico, e eu quero trazer essas expressões que só se acham no livro de Marcos. Dentre essas palavras, podemos destacar, por exemplo, Marcos 5,41, Talitá cumi, menina te levanta, ou Marcos 14,36, Abba Pai, que significa papai, meu pai, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes, em Marcos 15:34. Veja que o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo, e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Muito bem, meus queridos irmãos, nessa lição nós aprendemos que o conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Também estivemos estudando os critérios para a avaliação da canonicidade, que são a inspiração, o reconhecimento desses livros e a preservação desses livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e não deixe de comentar esse vídeo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like aí e se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a contribuir para o ensino da palavra de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.